Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Atos dos Apóstolos ainda, o capítulo é o 13 e o versículo é o 45, onde diz assim: Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Aqui já sabemos que foram os próprios judeus que mataram Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus, né? Sabemos que foi eles mesmos que mataram. E o apóstolo Paulo, depois de ser convertido, que era Saulo, e passou a ser apóstolo de Jesus, né? Já conhecemos a história de Paulo, de Saulo, ele virou Paulo, e ele estava ali pregando e dizendo, pregando a palavra da salvação, a qual Cristo mandou que pregasse em todo o mundo. Mas os discípulos não vê que eles não estavam, uns voltaram a fazer o que fazia antes, né? Muitos não foram muito tempo, muito para frente, mas Paulo foi o maior pregador do evangelho. Paulo foi quem mais escreveu os evangelhos, foi Paulo, tudo que acontecia com ele, e ele não era discípulo de Jesus, ele foi apóstolo. Por quê? Porque a gente só sabe quem é um apóstolo de Cristo de verdade, aqueles que fazem milagres, e Paulo começou a fazer milagres, então intitularam como apóstolo de Cristo. Então Paulo já veio depois que Cristo morreu, que Cristo fez ele ali, né? Já sabemos, ele cegar, né? Cair do cavalo, e ali ele se converteu, e ele começou a pregar para os judeus, né? Mas os judeus ali já tinham matado Cristo, não ia matar Paulo, né? Ali eles começaram, se encheram de inveja, né? E contradiziam a palavra de Deus que saía da boca de Paulo. Gente, como é que nós vamos contra a palavra de Deus? E esse povo vieram contra Paulo, contra a palavra que Paulo ali pregava. E Paulo ali disse, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, é mister que a vós que vos pregasse primeiro e a palavra de Deus, mas visto que as rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Nós voltamos para os gentios. Ele disse assim, ele estava pregando, a partir de agora, não precisa mais fazer sacrifício pelos pecados. A partir de agora, não precisa fazer isso ou aquilo, né? O que foi mandado pela lei antigamente. A partir de agora, nós só temos que adorar a Deus, só temos que louvar a Deus. Sacrifício de louvor, né? Sacrifício de louvor, porque em meio de tantas tribulações, em meio de tantos sofrimentos, nós temos ainda a obrigação de louvar a Deus, de adorar a Deus, ao Todo-Poderoso, principalmente pelo fôlego de vida, por estarmos vivos ainda. E Paulo ali estava pregando, né? Dizendo que Deus enviou seu Filho, né? Para morrer no nosso lugar, e Jesus é aliança, Jesus fez aliança no seu sangue, para que assim nós fôssemos todos perdoados no sacrifício de Cristo, fosse para a vida eterna, fosse para sempre. Não precisa mais sacrifício mais de animais, de carneiro, de bode. Paulo estava ali pregando para os judeus, né? E dizendo, olha, não precisa mais nada, é só andar como andava antes, né? Quem andava na santidade, continuar em santidade e adorando ao Senhor, crendo que os seus pecados já foram perdoados. Mas claro, e não peques mais, né? Porque o próprio Jesus disse, vai e não peques mais. E ele pregava, e aquele povo começaram ali vir contra eles,
levantaram as mulheres, né, religiosas, para ali vir contra Paulo e Barnabé, né, porque estavam pregando a libertação em Cristo. Não é a libertinagem, é a liberdade, porque foi para a libertação que Cristo vos libertou, para a liberdade que Cristo vos libertou. E se o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Isso que ele estava dizendo. Jesus te libertou? Amém, glória a Deus. Você é livre, livre para adorar o Senhor, livre para adorar o Senhor sem aquele véu que nos atrapalhava, livre para sem nenhum sacerdote, porque antigamente tinha que ir ao sacerdote, depois do sacerdote ao sumo sacerdote. Ele estava pregando isso. A partir de agora, nós podemos entrar diante do Deus vivo, pelo novo e vivo caminho, que é pelo sangue do Cordeiro. Eram essas boas novas que Paulo estava pregando. Mas os judeus não sentiram poder no sangue de Jesus, não creram que pelo sangue de Jesus Cristo, Deus nos perdoou para sempre, né? Aí ele diz, olha, visto que vocês não se acham dignos de orar a Deus e Deus responder, porque já foi pagado o preço, já foi pago todo o preço do pecado, né? Que o salário do pecado é a morte. Então o salário do pecado veio em Cristo, matou Cristo, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E ali Paulo pregando, mas eles não creram, não aceitaram. Eles preferiam todo ano ir lá, levar um bode, um carneiro, levar uma pomba, levar um negócio, para tirar o sangue dos bichinhos, para apresentar diante de Deus, queimar, diz para Deus se alegrar e cheirar aquele cheiro, né, daquele sangue queimado, daquela gordura queimada, e diz Deus perdoar ali os seus pecados. Eles preferiram ficar com o sacrifício de um animal do que ficar com o sacrifício do Filho do Deus vivo, o sacrifício de Jesus, que ele é hoje e para sempre. Há 2022 anos atrás, o sacrifício foi feito no Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, já sabemos, né? E ali ele estava pregando, mas os judeus não acreditavam. Tinha que voltar a fazer os holocaustos como antes, né? Aí o Paulo vai dizer, no versículo 47, diz: porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até aos confins da terra, para que sejas de salvação até o confim da terra. Aí Paulo diz, tá bom, então vocês não querem saber da verdade, não querem a salvação, mas o Senhor Cristo, Jesus Cristo, me apareceu e me disse, eu te pus como luz do gentio. Gentios somos nós que não somos judeus, todos que não são judeus somos gentios. Ele disse, eu te pus para a luz dos gentios, para que vá até os confins da terra. E hoje, nos confins da terra, que somos nós, estamos recebendo essa palavra. Por isso que eu não me canso de pregar, seja no YouTube, seja no Facebook, seja na igreja, seja por onde eu for. Eu não me canso de pregar, porque a luz de Deus está no nosso meio, né? Através de Paulo. Paulo trouxe os ensinamentos à luz da palavra de Deus, que a luz de Deus que veio ao mundo é Jesus, né? Ali ele disse, então eu vou para os que fui designado, né? Então Paulo ali foi seguindo, mas de repente diz assim, e ali Paulo pregava o evangelho, né? No versículo 7, no capítulo 14 e o versículo 7, que diz assim, ali pregava o evangelho, e estando assentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele